consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde mais, vinde filhos, vinde todos a missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde mais, vinde filhos, vinde todos a missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando e se renovando. Que sejam copiosas em vós a misericórdia, a graça e a paz de Deus onipotente. Assim comenta São Policarpo de Esmirna. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dia de festa e dia de alegria, 26º domingo do tempo comum. Juntos em unidade e em fraternidade, vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o arrependimento, é a conversão, é se converter e ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. A pedagogia fundamental do Evangelho deste 26º domingo do tempo comum é o arrependimento, como esse primeiro filho que disse que não iria trabalhar na vinha, mas depois se arrependeu, se converteu e foi, mudou de vida. Cada um de nós temos que se converter, que se arrepender, que permanecer em Cristo, que fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Permaneçamos em Cristo, vivamos sem nada antepor ao vosso amor. Que Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fez uma comparação aos sumos sacerdotes e anciões do povo. Que vos parece? E aqui fez a comparação, contou uma parábola. O que é uma parábola? É uma comparação para que compreendamos os mistérios do reino de Deus. E hoje Jesus fez uma comparação de um pai que tinha 2 filhos. E o pai pediu para o primeiro filho ir trabalhar na sua vinha. E ele disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. E depois disse ao segundo a mesma coisa. O segundo disse que iria, mas não foi. Ele enganou o pai, que disse que iria, mas não foi. Enganou o pai. E o primeiro disse que não iria, mas se converteu e foi. É que todos nós temos que se converter. Que se converter e estar em unidade e em fraternidade, sendo instrumento de misericórdia, sendo uma luz a brilhar na vida das pessoas. Como na primeira leitura da profecia de Ezequiel, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, também a pedagogia fundamental é o arrependimento. Que quem tem uma conduta injusta, mas se arrepende, muda de vida e pratica a justiça, viverá eternamente. É como esse primeiro filho que disse que não iria trabalhar na vinha, mas depois se arrependeu, mudou de opinião e foi trabalhar na vinha. Ele agiu, se arrependeu e agiu com justiça, que foi trabalhar na vinha. Que quem se arrepende, se converte, age com justiça, conserva a vida eternamente. Vive em Cristo Senhor. Vive eternamente em Cristo Senhor. E respondendo à primeira leitura, no Salmo 24, que o Senhor nosso Deus, recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Que o Senhor, a sua misericórdia é infinita, seu amor é infinito por cada um de nós, e Ele mostra os seus caminhos para nós. Saibamos agir com justiça, sejamos justos. E que todos os seres humanos trabalhem na vinha do Senhor com amor. Quem não está trabalhando na vinha do Senhor, mude de opinião como esse primeiro filho e trabalhem na vinha do Senhor. E estejam formando novas amizades. Como na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Senhor, que Ele nos ama com amor infinito. Sejamos humildes e tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Senhor, como o primeiro filho que se arrependeu
e passou a viver a humildade que foi trabalhar na vinha do Senhor. Que todos os seres humanos sejam sinceros e humildes, subam a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento, e trabalhem na vinha do Senhor. Que o Senhor está chamando cada um de nós, chamando eu, chamando você, chamando toda a gente. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Vamos trabalhar na vinha do Senhor, testemunhar a boa notícia, viver a justiça, sejamos justos, estejamos em Cristo e trabalhemos na vinha do Senhor com amor. E Jesus pergunta, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? Pergunta aos sumos sacerdotes e anciões do povo. E eles responderam, o primeiro. Sim, foi o primeiro. Que o primeiro disse que não iria, mas mudou de opinião. Foi sincero consigo mesmo, viveu a humildade, se arrependeu de ter respondido que não iria e foi, se converteu. A pedagogia fundamental deste primeiro filho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a conversão, é o arrependimento. Que todos os seres humanos venham e trabalhem na vinha do Senhor, com sinceridade e humildade. E na segunda parte, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus está falando dos cobradores de impostos e as prostitutas que vos precedem no reino de Deus, para se converter, que quem se converte precede no reino de Deus, está no reino de Deus. Jesus está falando aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, de quem se converte está no reino de Deus. Como nós vimos lá na primeira leitura da profecia de Ezequiel, conserva a vida, vive eternamente. Que todos os seres humanos vivam o Evangelho, progredindo sempre mais e mais a Deus. E Jesus, na segunda parte da boa notícia, fala da conversão, como dos cobradores de impostos e as prostitutas. É de todas as pessoas que se convertem, que se arrepende, que muda de vida, como esse primeiro filho que disse que não iria trabalhar na vinha, depois mudou de opinião e foi sincero, se converteu, se arrependeu. Viveu a justiça, que quem pratica a justiça conserva a vida, como nós vimos na primeira leitura. E Jesus fala do testemunho de João. João, o precursor, aquele que gritava no deserto, aquele que dizia, endireitai as veredas, preparai os caminhos do Senhor. E no Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus, na segunda parte, fala de João, que veio num caminho de justiça, mas os sumos sacerdotes e anciões não acreditaram nele. E Jesus continua, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Está falando de quem ouviu a pregação de João, mudou de vida, como esse primeiro filho que dizia que não iria trabalhar na vinha e foi. E Jesus continua chamando todos à conversão. Mas, porém, mesmo vendo isso, Jesus fala do testemunho de João. Está falando para os cobradores de impostos, está falando para os sumos sacerdotes e anciãos do povo. Mas eles, mesmo vendo o testemunho de João, não se converteram para crer nele. Que João gritou no deserto para todos se converter e receber o Senhor na vida, que o Senhor estava chegando. E que todos os seres humanos se convertam,
Sejam sinceros e humildes e trabalhem na vinha do Senhor. Perguntamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem é o pai e quem são os dois filhos? O pai é Cristo Senhor. E os dois filhos somos todos nós, todos os seres humanos em toda a sociedade. E sejamos como o primeiro filho. Vamos se converter e se arrepender, se purificar e mudar de vida. Que cuidado, que o segundo filho disse que iria trabalhar na vinha, mas não foi. Ele enganou o pai. E em nossa sociedade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tantas pessoas que vivem como esse segundo filho. Está dizendo que vai fazer tal coisa, vive a justiça, mas infelizmente não vive. E na primeira leitura nós vemos: quem pratica a justiça conserva a vida. Que todos os seres humanos pratiquem a justiça, se convertam e trabalhem na vinha do Senhor. E tens os mesmos sentimentos de Cristo Senhor, como nós vimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. A pedagogia fundamental da liturgia deste domingo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o arrependimento, é a conversão, para que todos nós sejamos sinceros e humildes e trabalhemos na vinha. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai, não desprezeis a minha súplica, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Senhor, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Feliz domingão, feliz mês de outubro, que tudo seja renovado. Virgem Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida.